Fala galera, hoje estou aqui bem em frente ao obelisco da Avenida Rio Branco, no centro da cidade, para mostrar onde ficava o famoso Palácio Monroe. Olha aqui como é que é bem pertinho aqui do obelisco da Rio Branco, tá logo aqui atrás de mim. Ali do outro lado da rua, ficava o antigo Palácio Monroe. Antes de mais nada, devemos contar um pouco da história do palácio. Ele ganhou esse nome, se não me engano, foi em homenagem ao presidente dos Estados Unidos na época, porque ele foi construído para a exposição como pavilhão brasileiro da Exposição Mundial de 1904, que foi feita em St. Louis, nos Estados Unidos. E aí, quando acabou essa exposição, esse palácio ele foi todo recortado, desmontado e trazido aqui para o Rio de Janeiro. E aqui nesse local ele foi escolhido pelo presidente na época do Brasil para reconstruir o palácio aqui. O belo Palácio Branco então foi reconstruído aqui no Rio de Janeiro em 1906, apenas 2 anos depois da Exposição Mundial. O local escolhido foi aqui na Cinelândia. O palácio então foi reconstruído aqui em 1906, no Rio de Janeiro, e pouco tempo depois ele passou a ser a sede da Câmara dos Deputados Federais. Na época que o Brasil ainda era, aliás, que o Rio de Janeiro era o Distrito Federal do Brasil. Em 1922, com a reconstrução e reabertura lá do Palácio Tiradentes, na Avenida 1º de Março, a Câmara dos Deputados então foi transferida novamente para o local onde era antigamente, no novo Palácio Tiradentes, em 1922. E aí, em 1925, foi a vez do Senado Federal sediar aqui no Palácio Monroe. E assim, de 1925 até 1960, o Palácio Monroe foi a sede do Senado Federal da República do Brasil. Em 1960, o que aconteceu? A capital federal foi transferida do Rio de Janeiro para Brasília. E aí o Palácio Monroe, conta-se que ficou apenas com alguns departamentos do Senado. Alguns setores do Senado continuaram por aqui. Só que 4 anos depois, o que aconteceu? O regime militar tomou conta do Brasil. E o Palácio Monroe então foi tomado pelas forças militares. Sempre havia naquela época um grande problema com o Palácio Monroe. Conta-se que a arquitetura dele, os arquitetos mais novos, com estilos mais modernos, entre aspas, tinham uma certa aversão ao Palácio Monroe. Outros já dizem que foi o regime militar que tinha algum problema também, por questão. Ali foi a sede do Senado. Então a verdade é que não sei até hoje se foi por conta de implicância arquitetônica ou implicância quanto ao regime militar em relação à importância histórica do Palácio Monroe para o Brasil. Sabemos que em 1976 foi tomada a decisão de derrubar o Palácio Monroe. Derrubaram um palácio histórico que foi sede da Câmara dos Deputados Federais do Brasil e sede do Senado Federal do Brasil por várias décadas. E no seu lugar, havia também uma desculpa que as obras do metrô Rio na época, nos anos 70, ia passar por debaixo do Palácio Monroe, então o palácio estaria prejudicando a construção do metrô. Mas a grande verdade é que até o próprio metrô na época eles falaram que não. Se pegarmos fotos antigas da construção do metrô, o metrô passa aqui na rua em frente, Ele não passa abaixo da onde era o palácio, ele passa na rua logo à frente da onde era o portão do palácio, E o que acontece? O palácio ele tinha 2 leões enormes também que enfeitavam as suas 2 portas principais. Esses leões foram levados para uma fazenda, um par deles foi levado para uma fazenda, em algum lugar aí, vou colocar aqui embaixo onde é que foi. E o outro par de leões foi levado para
para um instituto, acho que em Recife. E algumas coisas estão hoje, alguns objetos estão hoje guardados no Museu do Senado lá em Brasília, e o resto tudo desapareceu. Foi jogado no lixo, ou está na casa de alguém, não se sabe. A grande verdade é que o metrô não atrapalhava o Palácio Monroe e nada foi construído, exatamente nada foi construído no local onde ficava o palácio, o terreno do palácio. E hoje, na verdade, é uma praça simples, que eu vou mostrar aqui um pouco para vocês agora. Aqui, bem no centro da praça, onde ficava de fato o palácio, tem esse belo chafariz aqui, mas que não fica desligado, não tem muita manutenção, não tem água aqui. Tem uns belos ornamentos aqui, ó. Parece ser de mármore. Basicamente é isso que tem na praça, um chafariz. Algumas estátuas, alguns monumentos depredados. Ali numa das entradas da praça tem o monumento a Mahatma Gandhi, que até é um monumento até interessante, bonito, mas que nem no centro da praça está numa das entradas, mais discretamente. E aqui também nós temos um estacionamento subterrâneo, para carros, para veículos, que fica justamente, ocupa aqui o espaço abaixo da praça onde ficava o Palácio Monroe. Aqui, eu tô andando aqui fazendo um círculo, tô circulando aqui o espaço e você vê que é uma praça, sem grandes atrativos, o chafariz no centro. Ali na frente é uma das entradas pro estacionamento subterrâneo. Ali, ó, logo ali temos o obelisco da Rio Branco. Uma das entradas do estacionamento logo aqui. A Avenida Rio Branco, ela passa bem aqui na frente. Então o metrô, ela passa por debaixo da Avenida Rio Branco. Ela passa aqui por debaixo, faz a curva logo ali e vai em direção à Glória. Passa por debaixo da Praça Paris e vai em direção à Glória. Ali temos o Consulado Geral de Angola, no Rio de Janeiro. E é isso. Ali é a Cinelândia, onde temos o Teatro Municipal, a Biblioteca Nacional, o Museu de Belas Artes. E logo ali, ao lado também, nós temos o Passeio Público. Aqui onde fica a estátua de Mahatma Gandhi. E uma outra curiosidade, essa praça aqui, até as meados de 2021, ela era toda gradeada. E a prefeitura, ela removeu as grades, como uma forma de tornar a praça mais participativa, mais integrada à cidade. Eu particularmente, eu prefiro bem mais uma praça sem grades, né? Acho que é mais convidativo pro cidadão que estiver passando aqui, passar por dentro da praça, contemplá-la com mais tranquilidade, sentar um pouco. E ter eventos também, né? Eventos que tragam movimentação e vida para a praça. É isso, pessoal. Aqui só para mostrar um pouco do espaço onde era o Palácio Monroe, que infelizmente não existe mais por questões políticas, arquitetônicas, idealistas. Não se sabe, ou se sabe e não quer se falar, né, comentar. Mas poderia ser um local histórico ainda preservado aqui na nossa cidade, no nosso país. Poderia ser um museu hoje em dia, não se sabe, que infelizmente não existe mais. Mas fica esse registro do local, contar um pouco da história desse histórico palácio e mostrar também, né, para os cariocas que aqui onde hoje Brasília é o centro do país, aqui nesse espaço vazio de hoje, com um chafariz no meio, já foi de grande importância, já foi o centro político da República Federativa do Brasil. E mais um detalhe, olha aqui bem no meio, a torre do relógio da antiga Mesbla, onde hoje é uma Lojas Americanas. Então é isso, pessoal, grande abraço, inscreva-se no canal, deixa o seu like e siga a gente no Instagram. Até o próximo vídeo.